أكبر يا رحمن نجينا من النيران لا إله إلا الله ربي نجينا بخير يا عليما. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Obrigado a você, querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, por estarem conosco em mais uma edição do programa As Chaves do Paraíso, um programa que sempre traz a você informações sobre a religião islâmica. Querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, no próximo dia 8 de Rabi al-Awwal, o mês no qual nos encontramos, segundo o calendário lunar islâmico, nós muçulmanos celebramos o nascimento do 11º imã infalível. No próximo dia 8 de Rabi al-Awwal, equivalente no calendário ocidental gregoriano ao dia 27 de novembro, nós comemoramos o nascimento do imã al-Hassan ibn Ali al-Askari, que a paz esteja com ele. O imã al-Hassan ibn Ali alayhi salam ficou conhecido como al-Askari por ter nascido na localidade de Askar, situada na cidade iraquiana de Samarra, ao norte de Bagdad. Seu pai foi o imã Ali al-Hadi. O imã al-Hassan al-Askari tomou posse de seu imamato depois do falecimento de seu pai, no ano 254 da Hijra, ou 870 d.C., na cidade de Samarra, ainda no tempo do Khalifa Abbásida al-Mu'taz. Tinha o imã al-Askari a idade de 22 anos, prolongando-se seu ministério por 6 anos. A elevada personalidade do imã era prova da grandeza de sua posição diante de toda a comunidade islâmica, fazendo dele inspiração para todos os muçulmanos. Como de resto, todos os membros purificados da descendência do selo dos profetas Muhammad ibn Abdallah sallallahu alaihi wa sallam. As virtudes e perfeições elevadas que integravam o caráter do imã al-Askari alayhi salam, como a devoção, a bondade e a castidade, fizeram dele uma personalidade destacada entre as pessoas de sua época. Sua posição ímpar, o espaço que conquistou em seu tempo, excederam os que se pretendiam se igualar a ele. Certamente, até os seus inimigos reconheciam a sua potencialidade e o preferiam aos próprios amigos. Tal como aconteceu com seus purificados ancestrais. Uma das inúmeras testemunhas de sua elevada posição e excelso caráter é Ahmed bin Ubaidallah bin al-Khalqan. Membro destacado da sociedade muçulmana à época, ele era um membro ilustre da cidade de Qom, na antiga Pérsia, atual Irã. Apesar de sua hostilidade em relação aos membros da linhagem purificada do profeta, al-Khalqan mencionou o imã al-Askari alayhi salam, dizendo: jamais vi nem conheci alguém em Samarra como al-Hassan ibn Ali, pela sua orientação, calma, castidade, fidalguia e importância entre sua gente e os de Bani Hashim. Lembre-se que Bani Hashim era a tribo a qual pertencia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Continua al-Khalqan dizendo o que segue: apesar de ser o mais novo dentre eles, era possuidor de moral impecável e de virtude ímpar no conceito dos governantes e ministros, bem como dos demais. Lembro que um dia estive com o imã no gabinete do meu pai, Ubaidallah, o qual ocupava o cargo de ministro do governo Abbásida. Naquele momento entrou o imã al-Askari. Imediatamente, meu pai foi ao seu encontro e o abraçou, beijando-lhe o rosto e fazendo-o sentar-se ao seu lado, olhando-o com admiração. Afinal, o imã possuía uma presença majestosa e um belo porte, e ambos começaram uma palestra elevada, enquanto eu presenciava a tudo surpreso e estupefato.
Eu nunca vira meu pai agir com alguém daquela forma. Depois que o imã se foi, pedi a palavra ao meu pai, perguntando-lhe sobre o seu procedimento em relação ao imã, e ele me disse: meu filho, este homem é o imã dos Rafida, termo pelo qual eram conhecidos os xiitas naquela época. Depois de pequena pausa meditativa, meu pai voltou a falar: meu filho, se acaso vier a dissolver a dinastia dos Bani Abbas no califado, ou seja, dos Abássidas, digo-te que ninguém é mais indicado dentre os Bani Hashim do que ele para liderar a Umma pela sua castidade, preservação, devoção, fé e bom caráter. Se tivesses conhecido seu pai, o Imam Al-Hadi, haveria tu de convir comigo, que também ele foi um homem íntegro, virtuoso, nobre, bom e devoto. As opiniões sobre a boa índole do Imam Al-Askari são assunto pacífico. Assim como em relação aos demais membros de Ahlul Bayt e seus descendentes, que a paz esteja com todos eles, todo aquele que mencionava o nome do imã o fazia com respeitosos e veneráveis elogios. Este é um dos motivos que nos fazem, sempre que podemos, mencionar a história dos veneráveis imãs da casa profética. Nós, seres humanos, necessitamos de exemplos que nos guiem em nossa vida e na vida após a morte. Devemos ter a consciência de nossa finitude e de que, enquanto vivemos esta vida, devemos fazer o bem para o nosso próximo. Os modelos de vida que nos são apresentados pelo profeta Muhammad, Deus o abençoe, a sua família e o saudou, pelo Imam Ali, que a paz esteja com ele, e pelos seus descendentes, nos dão um norte a seguir. Emulá-los, imitá-los, significa trilhar um caminho de retidão, de respeito, de fé e amor a Allah e ao próximo. Pois o Imam Al-Askari era extremamente devoto, assim como seus purificados ancestrais. Quando a hora da oração se aproximava, ele largava tudo o que fazia e se dirigia à genuflexão diante de Deus, como sinal de humildade diante do Senhor dos mundos. Conta um de seus mais próximos companheiros que, enquanto estava encarcerado com o imã, a mando do califa, o imã jejuava durante o dia e orava durante a noite. O imã nada falava e nada fazia além de exercitar a sua devoção. Por seu comportamento extremamente devoto, conta este companheiro, o imã tocava os corações dos demais presos. Com isso, os demais detentos modificaram o seu comportamento. De uma postura rude, passaram a agir com amor e obediência ao Imam Al-Askari. Há 2 semanas, nós falamos sobre outro integrante da infalível progênie de Muhammad, o Imam As-Sadiq alayhi salam. E dizíamos que uma de suas características era a extrema bondade e generosidade em relação aos mais necessitados. Pois a mesma característica nós encontramos no Imam Al-Askari. Ele não media esforços em ajudar sempre os necessitados e os pobres. Não havia uma criatura que recorresse a ele sem que recebesse dele o necessário para satisfazer suas carências. Conta um homem chamado Muhammad bin Ali bin Ibrahim o seguinte: certa feita, estávamos passando por dificuldades financeiras. Então, meu pai me disse: vamos até o imã, pois as pessoas o descrevem como uma pessoa generosa. Perguntei-lhe: e tu, meu pai, conheces o imã? E meu pai me respondeu: não o conheço e nunca o vi, meu filho. Mesmo assim, fomos ao encontro do imã e durante o caminho meu pai comentou: quem me dera se o imã pudesse me arranjar 500 dirhams. E da minha parte retorqui: e eu, meu pai? Se o imã Al-Askari pudesse me dar 300 dirhams. Quando o imã Al-Askari nos recebeu, perguntou ao meu pai: Ali, por que não nos procurastes antes? Depois,
mandou seu servente entregar um saquinho contendo 300 dirhams para mim e um outro contendo 500 dirhams para meu pai. Parecia que o imã adivinhava a nossa necessidade. Conta-se que o imã Al-Askari tinha uma peculiaridade: o conhecimento de diversos idiomas, inclusive a linguagem dos animais. Outro de seus companheiros mais próximos, chamado Abu Hamza, conta o seguinte: já escutei mais de uma vez o imã falar com seus servos nos idiomas de suas origens, inclusive o turco e o grego. Surpreso, me perguntava: ora, este imã nasceu em Medina e não transitava fora de seu lar. Como ele sabe tantas línguas? Enquanto eu meditava sobre o assunto, surgiu ele diante de mim dizendo: Deus, protetor e majestoso, mostrou seu amor àquele que lhe agradou dentre suas criaturas e o privilegiou com o dom do conhecimento, pois ele é conhecedor de todas as línguas, das gerações e dono de todo o conhecimento. Também não é possível falar do imã Al-Askari alayhi salam sem abordar o amor que ele tinha pelo conhecimento. Todos os imãs da linhagem imaculada e infalível de Muhammad sallallahu alaihi wasallam despenderam grandes empenhos científicos em prol da propagação dos princípios da mensagem islâmica. Também se dedicaram à difusão do conhecimento de seus diversos preceitos, treinando professores, eruditos e pensadores. Estes se constituíram, desta maneira, em verdadeiras barreiras contra os movimentos de adulteração e deterioração do pensamento, da filosofia e dos preceitos islâmicos. Os imãs infalíveis e seus seguidores tornaram-se os defensores, os guardiães da verdadeira mensagem islâmica. O imã Al-Hasan Al-Askari também teve a sua importância na proteção da autenticidade das normas islâmicas, da jurisprudência, dos ditos proféticos, da interpretação corânica e da filosofia islâmica, preparando um grande contingente de sábios e discípulos. Estes homens de conhecimento, formados na escola do imã Al-Askari alayhi salam, difundiram o pensamento islâmico e os ensinamentos dos integrantes da linhagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Existem, ainda hoje, nos museus islâmicos ao redor de todo o mundo, diversas correspondências contendo diálogos e respostas do imã que fizeram vir à tona o âmago do seu pensamento. Como provas de sua absoluta autenticidade e elevada posição no ramo do conhecimento, são creditadas a ele dezenas de narrativas, abordando todos os campos da ideologia islâmica, da jurisprudência e da oratória. Entre as suas inúmeras obras, conta-se uma magnífica interpretação do Alcorão Sagrado, desvendando os significados mais profundos do livro de Deus e iluminando os seus grandiosos segredos. Alguns ditos do imã Al-Hasan Al-Askari alayhi salam, que a paz esteja com ele, ilustram a sua profunda sabedoria. Vamos lembrar alguns deles. A devoção não é medida pelo excesso de jejum nem de oração, mas pela meditação nas questões de Deus. Quem exorta seu irmão secretamente, o respeita. Quem o exorta publicamente, o ofende. O filho que afronta seu pai na infância encontrará os reveses da vida quando adulto. A malícia é como uma casa e a mentira sua chave. Educando a si mesmo, evitarás o que desprezas nos outros. Nada supera em grandeza dois hábitos: o hábito da fé em Deus e o hábito de favorecer os irmãos. Quem se apoia no que é inútil, apossa-se dele o arrependimento. Pertenceis a períodos determinados e a dias contados.
A morte é imprevisível. Quem planta o bem, colhe a alegria, e quem planta o mal, colhe o arrependimento. Para cada semeador, aquilo que colheu. O imã Al-Hassan Al-Askari, alayhi salam, passou a maior parte de sua vida na capital abássida, Samarra, com seu pai, o imã Ali Al-Hadi. Ele acompanhou todos os acontecimentos que assolaram o seu genitor, enquanto ele permaneceu sob rigorosa vigilância do califa. Depois do falecimento de seu pai, o imã Al-Askari viveu por mais 7 anos e, sob o governo abássida, passou por 5 califas: Al-Mutawakkil, Al-Musta'in, Al-Mu'taz, Al-Muhtadi e Al-Mutamed. As inquietações aumentavam nas províncias que formavam o Império Abássida. A pobreza se alastrou entre o povo e caíram em depressão a economia, a saúde e a segurança. Como resultado do desgoverno que se abatia sobre a Umma Islamia, espalhou-se a pestilência em todo o Iraque, aumentando a carestia em toda a parte. A própria história nos relata que pereceram milhares e milhares de vítimas em consequência da epidemia que as assolou por volta do ano 258 da Hijra, correspondente ao ano de 874 d.C. Porém, enquanto a pobreza, a fome, as epidemias, a opressão, a insegurança, a má administração e as suas inquietações imperavam na sociedade, os palácios dos governantes abássidas acumulavam escravas e beldades, jogos e riqueza, luxúria e diversão desenfreadas. Os pesados tributos enchiam os cofres, aniquilando o povo. E mesmo assim, não havia dinheiro para atender os mais necessitados. Fortunas e mais fortunas eram como brinquedos nas mãos dos governantes, que se comportavam como adolescentes no parque. Escravas acumulavam-se nos haréns e os governantes faziam delas o que bem entendessem. Grandes espetáculos com música e dança eram frequentes, dilapidando ainda mais o tesouro do Estado. Gastavam-se verdadeiras fortunas na construção de magníficos palácios, roupas caríssimas, joias e adornos para presentear os favorecidos. Até que, finalmente, o povo não suportou mais e explodiram as revoluções e levantes em toda a parte. Por seu lado, o imã Al-Hassan Al-Askari, alayhi salam, rejeitava a política do Estado e da dinastia abássida, hostilizando-a e desaprovando categoricamente suas atitudes. Por isso, as autoridades abássidas o chamaram e aos seus companheiros para depoimento. Agiram com pressão sobre o imã e, finalmente, o aprisionaram. Além da posição contrária do imã Al-Hassan Al-Askari, alayhi salam, a situação de descalabro na administração pública, os governantes abássidas tinham ouvido falar do seu filho. O filho do imã Al-Hassan Al-Askari, alayhi salam, seria o 12º imã infalível, aquele que havia sido anunciado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como seu descendente, que seria velado por Allah para um dia levantar-se e restabelecer o reino da justiça na terra. O filho do imã Al-Hassan Al-Askari seria o imã Al-Mahdi Al-Muntazar, o imã esperado, Sahib al-Zaman, o senhor do tempo. Os abássidas ficaram sabendo que o filho do imã Al-Hassan Al-Askari, alayhi salam, seria o herói da luta contra a opressão e a tirania, e por isso ficaram com medo. As autoridades abássidas observavam de perto o imã Al-Askari, mantendo-o sob controle rigoroso, bem como as suas esposas. A ideia era vigiar o nascimento do imã Muhammad al-Mahdi e eliminá-lo, a fim de preservarem sua posição política, seus privilégios, seus bens e comportamentos ilícitos,
e assim aplacar a chama de suas preocupações. O empenho maior do imã Al-Hassan Al-Askari era a preparação da nação islâmica para a ausência de seu filho, o imã Muhammad Al-Mahdi. Conforme profetizado por seu antepassado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o imamato chegaria ao fim com o 12º imã, concretizando-se dessa forma o compromisso estabelecido por Allah subhanahu wa ta'ala. O imã Al-Hassan Al-Askari anunciava aos que lhe eram próximos e a seus seguidores que o nascimento de seu filho, Muhammad Al-Mahdi, estava próximo, esclarecendo-lhes a sua longa ausência e sua ruptura para com a humanidade durante um longo tempo. Agindo assim, o imã Al-Askari os preparava psicológica e espiritualmente para o magnânimo evento. Após o nascimento do menino, o imã o trazia às reuniões para que os seus seguidores o conhecessem. Eram, contudo, reuniões restritas a que um pequeno número de pessoas tinha acesso. Ao saberem que o 12º imã preencheria o mundo com a justiça e a paz, aniquilando a opressão e os injustos, os governantes abássidas aumentaram ainda mais o cerco e o controle sobre o imã Al-Askari. Ele foi exposto por várias vezes às torturas na prisão, sendo a última vez durante o califado de Al-Mu'tamid. Ao ver o quanto o imã era procurado pelo povo, apesar das perseguições e do controle, Al-Mu'tamid decidiu se livrar dele, mandando envenená-lo secretamente. Consumado o crime, o imã faleceu no ano 260 da Hijra, correspondente a 875 depois de Cristo. O imã Muhammad Al-Mahdi só compareceu em assembleia pública quando seu pai morreu e foi rezada a oração fúnebre. No evento, estava presente o irmão do imã falecido, que se chamava Ja'far. Ja'far se propôs a recitar a oração diante de imensa multidão. Porém, repentinamente, eis que surge um menino que diz: peço vossa permissão, meu tio, pois na qualidade de filho tenho prioridade para recitar a oração. Assim, o imã Al-Mahdi orou pela alma de seu pai, o imã Al-Hassan Al-Askari, e em seguida desapareceu dos olhares de todos. Tinha ele, na ocasião, somente 5 anos de idade. O califa Abbásida Al-Mu'tamid nomeou espiões à procura do imã Muhammad Al-Mahdi, filho do imã Al-Hassan, a fim de eliminá-lo, perseguindo os parentes e amigos mais íntimos do imã, insistindo com eles sobre o paradeiro do menino. Mas Deus, em sua onipotência, não permitiu o sucesso da jornada criminosa dos desprezíveis opressores, protegendo-o até os dias de hoje. Querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, falamos então nesse programa sobre mais um importante membro da família imaculada, perfeita do profeta Muhammad. Deus o abençoe, a sua família e o saudou. E da progênie de Al-Hassan Al-Askari veio então o nosso imã Al-Mahdi, que Deus apresse o seu desvelamento, do qual certamente teremos oportunidade de falar em outro programa. Fazemos um convite para que você envie a sua crítica, a sua sugestão, o seu comentário para o nosso e-mail ibpr@ibpr.com.br. Nós também temos a nossa página na internet no www.ibpr.com.br. E fazemos um convite para que você esteja conosco então no nosso programa. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Salawatun, 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 salawat, salawat ala Muhammad, salawat, salawat
إلهي